Olá pessoal! Hoje vamos resolver uma questão do Enem que caiu em 2013, o ano passado. Acompanhe a leitura. A parte interior de uma taça foi gerada pela rotação de uma parábola em torno de um eixo Z, conforme mostra a figura. Muito bem, nós temos aqui a nossa taça, aqui ele está representando o eixo Z, e ele falou que ele pegou uma parábola e rodou. Ele girou essa parábola. E quando ele girou essa parábola, formou aí o desenho de uma taça. Vamos continuar lendo a questão. A função real que expressa a parábola no plano cartesiano da figura é dada pela lei f de x igual a 3 meios de x quadrado menos 6x mais c, onde c é a medida da altura do líquido contido na taça em centímetros. Sabe-se que o ponto V na figura representa o vértice da parábola, localizado sobre o eixo X. Nessas condições, a altura do líquido contido na taça em centímetros é 1, 2, 4, 5, 6. Muito bem, eu coloquei a figura aqui e a nossa expressão. Logo de cara você deve estar pensando, essa questão é muito difícil. Não é. Quem fez o enunciado inventou um monte de coisa para parecer que é difícil, só para você desistir logo de cara sem tentar. Primeira coisa, você aprendeu a calcular a altura de um líquido de uma função que rotaciona no eixo Z? Não. E você não vai precisar saber isso para resolver essa questão aqui. É só encheção de linguiça para te atrapalhar. Isso, olha só. O que você aprendeu? Você aprendeu função de segundo grau. Isso aqui é uma função de segundo grau, na verdade, ó, x ao quadrado. Então, você vai lembrar dos seus conhecimentos de funções do segundo grau para tentar resolver essa questão. Esquece essa história de rotação. Entendeu? Essa é uma dica que eu dou para o Enem. Muitas vezes eles vão colocar um texto cheio de coisas só para te atrapalhar e você pensar, não estudei isso. E é uma coisa muito mais simples. Olha só, quem é a nossa parábola aqui? Se você parar para perceber, parar e observar, nós vamos ver que a nossa parábola nada mais é do que o contorno da nossa taça. E o que ele fez? Ele girou a taça. Quando ele gira, ó, vamos colocar esse ponto aqui. Eu vou girar, eu estou girando. Tá vendo que ele forma o desenho da taça quando eu giro? E esse ponto, quando você gira a parábola, você gira os dois lados ao mesmo tempo. Então, enquanto eu estava fazendo o desenho em azul aqui, desse lado esquerdo girando, ao mesmo tempo, o outro lado também estava girando lá do outro lado. É como você falasse, esse ponto saiu daqui e veio parar desse outro lado. Mas você não falou que a gente não precisa saber dessa história de rotação? Não precisa. Eu só estou comentando para vocês saberem do que se trata, porque é uma coisa legal. Você formar desenho aí rotacionando uma função. Fica bonitinho. Mas o que interessa realmente para a gente? É achar a letra C, que é a altura do líquido. Eu vou apagar aqui esse desenho que eu fiz, porque nós precisamos prestar atenção unicamente em duas coisas. Primeiro, o enunciado já falou que C é a altura do líquido, onde o x é igual a zero. Por quê? Se você olhar aqui na função, ó, tá vendo que o x está exatamente em cima do eixo y? Quanto que vale o x aqui, ó, quando ele está exatamente em cima do eixo y? É zero. Isso é uma informação legal. Nós vamos simplesmente trabalhar aqui com a parábola. Esquece que ela girou. Imagine só a parábola aqui. E qual é o outro ponto importante? É o vértice. E o vértice está exatamente sobre o eixo X. Essa é a informação que mata a questão. É a informação mais importante de todas. Por quê? Você com certeza se lembra que quando você está fazendo aí uma função de segundo grau... Nossa, saiu torto as minhas linhas do gráfico, hein? Pera aí. Deixa eu arrumar isso aqui que tá lastimável. Melhorou um pouco. Tá, acho que melhorou um pouquinho. Quando você está fazendo aí uma função de segundo grau, pode acontecer o seguinte. A nossa parábola corta o eixo X em dois pontos.
não é verdade? Neste caso, o que acontece? Lembra quando você vai calcular o Bhaskara, que tem o delta? Não lembra mais de como resolver o Bhaskara? Entra lá no Calcule Mais, em equações de segundo grau que eu te ensino, ok? Muito bem. Quando a parábola corta o eixo x em 2 pontos, o nosso delta ele é maior do que zero. E quando a parábola corta o eixo x em apenas um ponto, que é o caso do vértice, vou desenhar aqui novamente o meu eixo y e o meu eixo x. A nossa parábola corta aqui em apenas um ponto. O que acontece com o delta? O delta é igual a zero. É aí que você mata a questão. O vértice, ele não está exatamente em cima do x? Sim. Então, o delta vai ser igual a zero. Então, olha só. Quando vamos descobrir as coordenadas do vértice, eu sei que ele vai ter um determinado valor de x, que teoricamente eu queria saber, e o y vale quanto? Vale zero, porque está bem em cima do eixo x. Então, olha só a minha função, f de x. O que é f de x? F de x é a mesma coisa do que y. Ou seja, se eu jogar um valor aqui no x, eu vou encontrar um valor para y. E eu vou marcar aqui, olhar no eixo y, para marcar aqui para construir o gráfico. Então, olha só, que legal. No vértice, o y não é igual a zero. Então, o meu f de x vai ser igual a zero. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar 0 é igual a 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c. Interessante. Aí você fala assim, se eu resolver a equação de segundo grau, eu acho o x do vértice. Você deve estar pensando, mas ele não pediu o x dos vértices. Não, ele pediu quem? O c, que é a altura. E aí que tá. Se eu fosse querer saber o x, o valor do x do vértice, eu não ia conseguir resolver o Bhaskara, por causa da letra C, eu não tenho valor. Mas vamos tentar, vamos ver o que vai dar nisso aqui, porque a gente viu uma outra informação, que o delta é igual a zero. Então vamos tentar utilizar essa informação. Quem é o delta? O delta nada mais é do que b elevado ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Então eu vou pegar aqui a minha equação, né, que eu igualei a zero, virou uma equação. Então eu vou colocar aqui, 3 meios de x ao quadrado, vou colocar aqui, 3 meios de x ao quadrado menos 6x mais c. Muito bem. Quem que é a letra B? Quem o B representa? Ele representa o número que está do lado do x. Cuidado, não é do x ao quadrado, é o número que está do lado do x. Então, quem é esse número? Menos 6. Então, eu vou começar a preencher o meu delta aqui, Delta é igual a menos 6 elevado ao quadrado. Muito bem. Menos 4 que multiplica o a. Quem é o a? É o número que fica do lado do x ao quadrado. É o coeficiente do x ao quadrado, que é igual a 3/2. Então, eu vou vir aqui, colocar 3/2 vezes c. E aí? Eu não sei o valor de c. É o que eu quero descobrir. O pulo do gato está aqui. Lembra que a parábola, quando tem um ponto só tocando o x, o delta é igual a zero? O vértice é esse ponto. Nós estamos aí calculando a equação aí em cima desse ponto, desse vértice. Quanto que vale o delta? Zero. Então, em vez de eu colocar o delta aqui, eu vou apagar e vou colocar o zero, que eu já sei, o delta é igual a zero, então eu vou colocar o zero no lugar do delta. E eu vou começar a resolver essa brincadeira aqui, 0 é igual a menos 6 elevado ao quadrado é igual a 36. Todo número negativo elevado a um expoente par sempre vai dar um resultado positivo. 6 vezes 6, 36. Ok. Menos. Olha só.
Eu posso multiplicar e depois dividir? Posso simplificar? Pode, não tem problema nenhum. Você faz da maneira que você quiser. Eu vou multiplicar direto. Ó. 4 vezes 3 é igual a 12. 12 dividido por 2 é igual a 6. Então, vai ficar aqui 6 vezes C. Certo? Muito bem. Então, o que nós temos aqui? Uma simples equação. Ó. Posso virar? Mudar todo mundo de lado? Ficar aqui, ó, 36 menos 6C igual a 0? Posso, tem problema nenhum. O que eu vou fazer agora? Eu vou encontrar o valor do 6. O 36 está do lado esquerdo. Qual é a operação que ele está realizando? É a soma. Quando não tem sinal, eu já sei que é o mais, certo? Então eu vou passar ele lá para o outro lado, fazendo a operação inversa. Qual é a operação inversa da soma? É a subtração. Então vai ficar menos 6C igual a menos 36. Muito bem. Eu vou escrever aqui no cantinho para aproveitar ainda a minha lousa. Eu tenho aqui menos 6C igual a menos 36. Posso multiplicar por menos 1 os dois lados? Posso. Aí vai ficar 6C igual a 36. Eu não quero multiplicar por menos 1. Posso passar o menos 6 dividindo? Olha, porque eu quero achar o valor do C. Eu tenho que deixar ele sozinho. Como o menos 6 está multiplicando, eu passo ele para o outro lado dividindo. Então, vai ficar aqui, ó, o C é igual a menos 36 dividido por menos 6. E agora? Menos com menos é igual a mais, não é verdade? Então, vai ficar C igual a 36 dividido por 6. O C é igual a 6. Esse é o tamanho do líquido, da altura do líquido na nossa taça. Ele é igual a 6, alternativa E. Recapitulando, única coisa que você tinha que fazer para matar essa questão: observar que é uma parábola e que só tem um ponto tocando o eixo X, que é o vértice, certo? Toda vez que eu tenho um vértice, um ponto tocando o eixo X, o delta é igual a 0. O que eu fiz? Calculei o delta e no lugar do delta eu coloquei o 0. E caiu numa equaçãozinha de primeiro grau, aí eu encontrei o valor de C, ok? Espero que você tenha gostado. Até a próxima videoaula.